Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver no programa de hoje, fila de vacinação aqui em Erechim. Sistema drive-thru causa polêmica, mas muita gente está conseguindo se vacinar. E também entre os destaques dessa edição, você vai ver que o Ipiranga vai receber cerca de R$200 mil da CBF, mas o time aguarda com apreensão o retorno. Além disso, o incêndio destrói casa em Nonoai. E a gente vai mostrar para você imagens de uma jovem que foi agredida por um fio de eletricidade aqui em Erechim. É nesse jornal daqui a pouquinho. Fica com a gente porque a gente já está no ar. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Seja bem-vinda ao Bom Dia Notícias desta quarta-feira, isso, Marcão? Muito obrigado a você que está nos acompanhando, você que está ligado com a gente, sempre ao vivo aqui pela TV Bom Dia. Olha, um beijo grande no seu carinho. E a gente já começa mostrando para você imagens agora de manhã das longas filas de vacinação que se formaram nas principais avenidas aqui de Erechim com a vacinação no modelo drive-thru, que acontece aí na Praça dos Bombeiros aqui de Erechim, né? Desde as 6 horas da manhã, veículos já aguardavam no local com pessoas que têm mais de 60 anos para se vacinar. Ao todo, a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Erechim disponibilizou cerca de 3.400 doses para esta fase da vacinação. A gente vai ver agora a fala do secretário de Saúde aqui de Erechim, Dércio Nonemacher, falando sobre esse sistema de vacinação. Bom, eu quero chamar a atenção de todos os munícipes de Erechim, especialmente os idosos acima de 60 anos de idade, que nós iremos desencadear a última campanha para os idosos até 60 anos de idade. Essa modalidade vai ser um pouquinho diferente das anteriores. Anteriormente nós fazíamos as vacinas nas unidades básicas da saúde e tinha sempre uma fila muito longa. Por isso que nós decidimos fazer nessa nova modalidade através do drive-thru. Como é que é feita isso? Então todos os pacientes que não foram vacinados ainda, que pela nossa estatística em torno de 3 mil que estão faltando, nós iremos fazer amanhã, dia 8/4, às 9 horas da manhã, nós iremos abrir em frente ao Corpo de Bombeiros, na Praça Jean Milagro, nos dois sentidos da avenida, a vacinação de todos aqueles que procurarem essas duas unidades. Isso vai ser feito assim dentro do próprio carro, a pessoa já vai com um vestimento mais leve, para a gente poder expor o braço para poder fazer a vacinação. E nós acreditamos que enquanto tiver gente para ser vacinado, nós iremos ficar lá, nos dois sentidos. Então, no lado direito da avenida, em frente ao Corpo de Bombeiro, no lado esquerdo de quem sobe a avenida. Então, por isso tudo nós iremos fazer amanhã. Nós temos em torno de 3.490 vacinas. Acredito que vai ser suficiente para que todos os idosos acima de 60 anos coloquem a sua vacinação em dia. Tem que levar ou o cartão do SUS ou a carteira de identidade, só isso, nada mais. Aí vai ser coletado a idade do paciente, está entendendo? E aí vai ser feita a vacina. Quero também chamar a atenção de que os pacientes acamados, nós continuamos fazendo em casa. As unidades básicas de saúde, é só agendar nas unidades básicas de saúde e nós iremos até a casa desse idoso e fazer a vacina. Muito bem, né, gente? Olha, tá aí, muita gente causou polêmica essa questão da vacinação agora de manhã no sistema drive-thru. Bom porque as filas diminuíram nas UBSs, ruins porque foi mal organizado em alguns pontos, né? Teve muita gente querendo furar fila, a questão da educação do povo erechinense, né? Precisava aí, o pessoal furando fila nas transversais, aí muita gente aguardando nas filas normais e o pessoal furando fila, né? Além da questão da paralisação na fila dupla, que atrapalhou a saída dos motoristas, né? E eu também achei pouca gente para fazer a vacinação, apenas uma ou duas enfermeiras faziam a aplicação ali, né, em que a gente podia pensar assim, se fosse 10 enfermeiras, né, o município comporta esse pessoal e tirar esse pessoal que estava nos UBS parado, colocar lá um de cada UBS e 10 enfermeiras, seria muito mais rápido também o atendimento, né, das pessoas aí em geral. Então, talvez faltou em algumas coisas, mas a iniciativa é boa, é legal, foi bacana, ajudou bastante gente, muita gente está conseguindo se vacinar e é isso que importa.
Vamos seguindo por aqui, falando para você com informações. Agora a gente vai falar de esporte, mais ou menos. Porque o Ipiranga aqui de Erechim vai receber cerca de R$200 mil como auxílio da Confederação Brasileira de Futebol. O problema é que esse valor só dá para pagar a folha de pagamento um mês, né? E o time tem competições até novembro. E a situação é de incertezas. Por isso, a apreensão é que o futebol volte logo a acontecer no Colosso da Lagoa. Uma cena que nem mesmo no período de férias ou recesso já foi vista nos clubes brasileiros. Arquibancadas vazias e gramados sem bola ou atletas. Portões trancados. A cena é a mesma desde o fim de março, quando a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, federações estaduais e até mesmo internacionais decidiram paralisar as competições devido à expansão do coronavírus. No caso do Ipiranga, aqui de Erechim, o time tem disputas até novembro e estava na metade do Campeonato Gaúcho, já em preparação para a Série C do Campeonato Brasileiro. Agora, o clube tem contrato com atletas até a metade de abril e a situação para muitos deles ainda é incerta. E estamos tentando manter o clube vivo nesse período complicado, né? Uma vez que nós dependemos diretamente dos calendários esportivos, estarmos atuando nos campeonatos, né? E nesse momento nós estamos passando por um momento de muita indefinição, um momento muito complicado, porque nós não sabemos se o Campeonato Gaúcho vai retornar, nós não sabemos quando começa a Série C, e isso tudo traz um panorama de grande indefinição e também de muitos problemas, principalmente no aspecto financeiro, sem contar o aspecto técnico, né, que também fica comprometido. No início dessa semana, a CBF anunciou um pacote de medidas para apoiar clubes e federações por conta dos prejuízos causados pela pandemia. O valor inicial será de R$19 milhões e será destinado a cada clube que disputa a Série C e D do Campeonato Brasileiro. A mesma ação será aplicada ao futebol feminino para as equipes das séries A1 e A2 do Brasileirão. No caso do Ipiranga, o time receberá cerca de R$200 mil, valor suficiente, segundo a direção, para apenas um mês da folha de pagamento e manutenção do clube. Então, nós temos que ser muito inteligentes na aplicação desse recurso. Equivale a aproximadamente uma folha, somando tudo, né? Atletas, comissão técnica e funcionários. Então, nos resolve por 30 dias, mais do que isso não. Veja bem, né? Nós temos que manter a nossa folha de pagamento aí até novembro. Há possibilidade também de repactuação, sim, com os atletas. Aliás, haverá essa necessidade. Nós montamos um comitê de crise junto à nossa direção, envolvendo o presidente do conselho, as pessoas da tesouraria, financeiro, a parte jurídica também, para acharmos uma equação, mas uma equação também que ajude a todos, né? Quer dizer, que mantenha o clube vivo e sanado e também dê condições aos atletas subsistir, porque afinal de contas são seres humanos, têm as suas famílias, têm os seus filhos, a gente entende perfeitamente e eles não estão dissociados da realidade aí que está toda a sociedade. Segundo a CBF, até o momento existe apenas uma certeza: a bola não vai rolar neste mês de abril nos gramados brasileiros. A entidade disse que apenas trabalha com 3 cenários de retorno do esporte, dos mais otimistas até o mais pessimista. Situação muito complexa mesmo, talvez uma das mais difíceis aí na história do Colosso da Lagoa. Olha, iniciou ontem aqui em Erechim e segue até a próxima sexta-feira a tradicional Feira do Peixe Vivo aqui na cidade. Neste ano, a feira está acontecendo com alguns cuidados de higiene devido ao coronavírus. Mas a tradição de comprar o peixe está cada vez mais forte, viu? De acordo com o proprietário, logo no primeiro dia, muita gente já aproveitou para garantir o seu pescado. Iniciou na manhã desta terça a Feira do Peixe Vivo em Erechim. A comercialização acontece ao lado do estacionamento na Feira do Produtor e se estende até a quinta-feira desta semana. O horário de funcionamento é das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite, sem fechar ao meio-dia. A feira de hoje, de terça-feira, superou a feira dos últimos 5 anos, né? Saiu em torno de 3 toneladas de peixe hoje só na parte da manhã, né? Já é 1h30, 2 da tarde e já estamos sem peixe na feira aqui, com muito poucas espécies ainda.
Este ano, a feira contará com mais de 30 toneladas de peixe e terá alguns cuidados especiais para evitar a transmissão do novo coronavírus. O consumo do peixe marca o período em que a Igreja Católica celebra a paixão, morte e ressurreição de Jesus, que, segundo a tradição, simboliza a vida e fé. A expectativa é que de amanhã até sexta-feira esse peixe saia, né? Até porque o peixe tem a vitamina D, que o pessoal fala que consumir a vitamina D, né? Então, além do ômega 3, ele contém a vitamina D, né? Então, eu acho que a procura vai ser bem grande do peixe vivo esse ano. Olha, e daqui a pouquinho eu vou mostrar para você que está acompanhando o Bom Dia Notícias o caso de uma adolescente aqui de Erechim que foi espancada com um fio de eletricidade. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para você. Não saia daí, fica com a gente. Olha, um caso bárbaro. Ele disse que ela deveria apanhar até mais, hein? Daqui a pouquinho eu vou falar a história desse vagabundo para você. Olha, agora eu vou falar o quê? Da casa da barragem da Corsã. Eu quero pedir a sua atenção, você meu amigo, você minha amiga. Olha, a AGER fez um novo alerta da questão da diminuição da barragem da Corsã aqui em Erechim. Ontem foi medido cerca de 1,80 m abaixo do nível normal da barragem, viu? É preciso que as pessoas tenham atenção. Veja na reportagem. A chuva que caiu na segunda-feira em Erechim e também em grande parte da região do Alto Uruguai ainda não foi suficiente para tirar as cidades da região da situação de risco de desabastecimento de água. De acordo com a Agência Reguladora de Serviços Públicos de Erechim, a AGER, o nível da barragem da Corsã na cidade chegou nesta terça-feira a 1,80 m abaixo do normal. Por isso, o principal pedido para a comunidade é que se evitem desperdício de água, evitando assim lavar calçadas, imóveis, veículos, além de banhos rápidos e também evitar de regar plantas, por exemplo. Muito bem, olha, conscientização nesse caso da Corsã, hein? Conscientização, vamos economizar água, gente, vamos economizar. O Rio Cravo, olha, não vai dar certo essa história. Agora a gente vai falar para você de um incêndio que destruiu uma residência no bairro Operário, lá em Nonoai. De acordo com informações, não havia ninguém no local no momento que as chamas começaram. 2 guarnições do Corpo de Bombeiros foram utilizadas. Te liga! Uma casa de madeira foi destruída por um incêndio na tarde desta terça-feira em Nonoai. A residência ficava na rua Beira Rio, no bairro Operário, e vizinhos do local chamaram os bombeiros, que precisaram trabalhar com 2 guarnições para controlar as chamas. Segundo os vizinhos, não havia moradores na residência no momento em que as chamas começaram. Olha, agora de volta a falar de coronavírus para você e vai trazer uma reportagem muito boa que mostra a história que pesquisadores estão buscando uma molécula que possa neutralizar o coronavírus. Essa pode ser a cura para esta doença e também para fazer a nova vacinação contra o vírus. Veja na reportagem. Nesse momento em que muitas pessoas estão adoecendo, muitas outras estão usando máscaras, a esperança da humanidade está na ciência. Essa manhã, o ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, veio até o Laboratório Nacional de Biotecnologia em Campinas. Aqui foram testadas 2.000 moléculas de fármacos já existentes, para saber qual que inibe a reprodução do vírus dentro das células. E ele saiu daqui muito otimista, porque pelo menos 2 fármacos, 2 princípios ativos, conseguem combater o vírus. É claro que não pode jogar ainda no mercado, ainda haverá testes em pessoas para saber como é que o organismo reage, se haverá efeitos colaterais. Mas já é um alento nessa luta contra a Covid-19. Agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. Olha, a Solar Imóveis é imobiliária de confiança e qualidade e tem sempre as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou está procurando o local ideal para colocar sua loja, seu escritório e, por que não, a sua indústria. Todas essas opções você encontra na Solar Imóveis. Visite agora mesmo o site da Solar Imóveis, solarimóveis-rs.com.br ou então liga pelo telefone 54-3519-8630. Compra, venda e locação de imóveis? Você já sabe, todo mundo já sabe, é na Solar Imóveis.
Olha, eu vou para o intervalo mostrando para você um vídeo muito bonito enviado lá do Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo. É a história de pai e filho que foram as primeiras 2 pessoas curadas do coronavírus lá em Passo Fundo. O filho tem 64 anos e o pai tem 84. Eles foram liberados juntos do hospital. De acordo com o setor médico, eles chegaram a ficar na UTI lá do hospital durante 15 dias, mas estão recuperados da doença. Vamos ver o momento que eles saíram do hospital e que receberam uma salva de palma aí dos médicos e dos enfermeiros. Já já eu volto. Saiba como acessar o Jornal Bom Dia digital no seu celular e ler a versão diária. Acesse a loja de seu celular. Na barra de pesquisa, digite Jornal Bom Dia. Clique na imagem do jornal. Clique em instalar e aguarde. Após instalar, clique em abrir. Você então poderá adquirir a edição avulsa clicando em mais detalhes. Clique em comprar abaixo de não é assinante. Essa tela irá aparecer. Clique em continuar. Escolha a forma de pagamento. Após a aprovação, clique em baixar e leia o seu Jornal Bom Dia digital diariamente. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Cartão Saúde Santa Mônica, um novo jeito de cuidar de você. Agora você terá acesso ao que há de melhor em tecnologia e atendimento em saúde. Tudo com preços acessíveis, descontos de até 50% em consultas, valores diferenciados em internação hospitalar, exames especializados e muito mais. Pense no seu bem-estar, solicite informações. Cartão Saúde Santa Mônica, benefícios para toda a família. Santa Mônica, mais que um hospital, um complexo de saúde. Postos Boa Vista de Erechim informam. Gasolina comum e aditivada R$ 3,59 o litro. Esses preços são por tempo limitado. Postos Boa Vista no Centro e Avenida Pernambuco. Gasolina comum e aditivada por apenas R$ 3,59 o litro. Esses preços são por tempo limitado. Gasolina comum e aditivada R$ 3,59 o litro. Só R$ 3,59 o litro. Preços por tempo limitado. Postos Boa Vista Erechim. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu tô convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. Mais que um hospital, o Santa Mônica é um complexo de saúde. É referência em saúde na região, com foco na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. Com uma estrutura moderna, tecnologia equiparada aos melhores centros do país e com profissionais qualificados. O serviço de hotelaria é um dos grandes diferenciais do Santa Mônica Hospital e o centro cirúrgico moderno com conceito inovador. Santa Mônica Hospital, a busca da excelência no atendimento a você. Na Rua Itália, em Erechim. Fone 3522-0500. Saiba como acessar o Jornal Bom Dia digital no seu celular de forma mensal. É muito fácil. Acesse a loja do seu celular. Na barra de pesquisa, digite Jornal Bom Dia. Clique na imagem do jornal. Clique em instalar e aguarde. Após instalado, clique em abrir. Ao abrir, essa imagem irá aparecer. Clique em login. Digite seu usuário e senha ou faça seu cadastro. Após o login e sua senha aparecerá assim. Clique em mais detalhes e faça o download do Bom Dia digital no seu celular. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed.
para você se sentir em casa. Eu quero pedir a sua atenção, apenas 1 minuto. É que eu quero te contar a história da Jenny, uma guerreira que já partiu deste mundo, mas deixou aqui anjos que agora precisam da sua ajuda para seguir ajudando a muitas crianças. A Liga do Bem Jenny é um projeto que auxilia crianças que combatem o câncer na ala oncológica do Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, e ao CAC, Casa de Apoio à Criança com Câncer. Essa história começa com a força de uma mãe, a Cristiele, mãe da Jennifer, que após ela partir, decidiu seguir ajudando crianças que também lutam contra o câncer. Com o apoio de diversas entidades e parceiros, o projeto auxilia as famílias nos gastos com alimentação e dá apoio na estadia enquanto acontece o tratamento. Tudo começou com pequenas doações de alimentos, roupas e objetos, e a realização de leilões online, todos unidos em uma corrente de solidariedade no Facebook. Além de realizar projetos de incentivo a doações de cabelo, para confecções de perucas para as crianças e a doação de medula óssea. Esse projeto não pode parar e ele precisa da sua ajuda. Entre em contato e seja um voluntário. Ajude quem precisa de você. O Ministério da Saúde comprou mais vacinas contra a gripe. São 75 milhões de doses. Mas atenção, a campanha será por fases. Primeiro idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde. Depois, doentes crônicos, professores e profissionais das forças de segurança e salvamento. Em seguida, os demais públicos. A vacina não protege contra o coronavírus, mas contra outros tipos de vírus da gripe. É importante respeitar as datas. Gripe, tem que vacinar. Nesse minuto, ele está pensando no primeiro carro. Ela pensa em trocar. Eles pensam em reformar a casa. E muitos estão pensando em como sair do vermelho. Tem os que planejam investir no negócio e também nas próximas férias. Seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo. Crédito Cressol. Estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícias. Obrigado pela sua audiência, você que está ligado com a gente. E olha, a gente já começa esse bloco mostrando para você um vídeo muito legal. É do Bernardo da Silva, aqui de Erechim. Ele está participando de um concurso, Marcão, de Chula Web. Chula Web, olha só. O Bom Dia compartilhou lá na página do Bom Dia, você pode compartilhar, viu? Quanto mais gente compartilhar lá, mais vai ajudar o nosso erechinense lá do CTG Sentinela da Querência aí a seguir pra frente, né, nessa competição. Vamos ver o vídeo do Bernardo? Te liga! Meu nome é Bernardo Pereira, CTG Galpão Campeiro. Esse é Bernardo Pereira, cria do Alto Uruguai. Gaúcho que nem o pai, na essência chucre campeira. O Rio Grande é sua bandeira por ser piada e fundamento. A chula é seu sentimento em defesa da cultura. Pequeno só na estatura, porque é grande no talento. Olha aí, de uma notícia boa, ótima, essa notícia da Chula, para uma notícia terrível.
que eu vou mostrar para você agora são imagens impressionantes. Olha, um jovem é suspeito de ter espancado uma jovem com fio elétrico aqui em Erechim. Fotos da vítima tirada por familiares foram divulgadas nas redes sociais e também divulgadas pelo portal RS Agora, parceiro aqui da gente, nosso amigo Wellington, que divulgou essa informação e mostrou. Olha, impressionante as imagens. Vamos botar as imagens na tela de quem está em casa enquanto eu vou falar essa história. Olha, um homem é suspeito de agredir uma jovem de apenas 17 anos com um cabo elétrico, um cabo eletrônico. As marcas aí do fio, né, ficaram tatuadas no corpo da jovem. A tentativa de feminicídio aconteceu na madrugada deste domingo, dia 5, aqui em Erechim. Segundo o site de notícias RS Agora, a vítima, que tem 17 anos, foi socorrida pela mãe após as agressões sofridas pelo companheiro. A mulher teve que ser reanimada no local, pois havia sofrido muitos espancamentos, além de ter sido submetida a uma tortura psicológica, segundo familiares da vítima. O homem teria dito ainda que quando a mulher acordasse, iria ser pior, pois ele já tinha preparado outro fio para espancar ela de novo e que pretendia matar a garota. O caso está sendo investigado pela Delegacia da Mulher aqui de Erechim e pela Polícia Civil. Detalhes desta ocorrência não foram divulgados pelas autoridades policiais por questão que, neste caso, a preservação da vítima. Mas olhe bem essas imagens, olha, impressionante, viu? Ele bateu nela, apenas 17 anos, com um fio elétrico aí, né? E deixou aí várias marcas pelo corpo. Que tragédia isso, que triste, viu? Olha, eu não sei se esse vagabundo foi preso, se ele não foi preso, se ele está na cadeia. A polícia não informou nada e não fala nada sobre esse caso aí pra gente. Então eu tenho uma coisa para dizer, se ele está me assistindo e se ele está foragido da polícia, denuncia, você que está me assistindo, a minha audiência é grande, denuncia esse cara para a polícia, porque esse cara é um maníaco. A gente está horrorizado com a situação que esse cara está fazendo, o que esse cara fez e o que ele prometeu fazer. Esse cara é um assassino, é um marginal, ele é mais que um vagabundo, ele é um marginal, é um assassino, é um cara louco da cabeça. Se você sabe onde está o cara que provocou essa desgraceira aí, a gente não pode mostrar a cara dele aqui também, né? Por causa da lei de proteção, não sei o quê. Mas, se você sabe onde está esse cara, denuncie ele para a polícia. E se ele está me assistindo, eu quero dizer que a tua casa vai cair, vagabundo. A tua casa vai cair. E tu vai parar no presídio. E eu espero que lá o pessoal pegue o fio da televisão e o fio do ventilador e te bata tanto quanto ou muito mais o dobro. E que se você não pagar aqui, você vai pagar no inferno, viu? Você vai pagar no inferno, porque a cobrança aqui na terra pode ser branda pro teu lado, mas tu vai morrer, safado. Tu vai morrer e é o seguinte, tu vai cair no colo do capeta e tu vai se arrepender do que tu fez com a guria, viu? Porque o teu dia tá contado. Olha, que coisa impressionante isso, hein? Eu espero que esse vagabundo vá pra cadeia, viu? Eu quero notícia dele preso. Se você sabe onde ele tá, vai e denuncia para a polícia. 190. Esse caso é impressionante, uma tragédia gigantesca. Vamos seguindo com o nosso Bom Dia por aqui, falando de informação para você que está ligado com a gente. Olha, agora mais uma notícia aqui de Erechim. Agora pela manhã, um veículo capotou na esquina da Avenida Salgado Filho com a Rua Aratiba. Foi na manhã desta quarta-feira. De acordo com populares, um dos veículos acabou atingindo o outro no momento em que passavam por uma rotatória no local. Os dois motoristas foram socorridos e levados para o Hospital Santa Terezinha. As causas desse acidente estão sendo apuradas pela Polícia Civil. Soldados da Brigada Militar orientam o trânsito no local. E aqui em Erechim ainda nós tivemos um acidente entre um carro e uma moto. A colisão aconteceu aí e deixou uma pessoa ferida no início da tarde dessa terça-feira na rua Sidney Guerra, no bairro Copas Verdes, aqui em Erechim. O motociclista ficou ferido, ele foi socorrido pelo resgate do Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital de Caridade. A ocorrência foi registrada através de um termo circunstanciado.
E um rapaz de 26 anos foi preso por tráfico de drogas aqui em Erechim. A prisão aconteceu na tarde dessa terça-feira, quando ele foi encontrado com uma pedra de crack ainda não fracionada pesando cerca de 10,66 gramas, uma porção de maconha de 3,78 gramas, uma balança de precisão e R$ 792 em dinheiro. De acordo com a Brigada Militar, o rapaz estava em um grupo com outros jovens que seria abordado por uma viatura, mas ao perceberem a chegada da polícia, eles conseguiram fugir. O suspeito foi levado para a delegacia e logo após ser ouvido, foi encaminhado ao presídio estadual aqui de Erechim. E olha, mais um foragido da justiça foi preso pela Brigada Militar aqui em Erechim. Olha, policiais militares prenderam um homem de 29 anos que estava foragido da justiça. Ele foi abordado na rua Vettori Bos, no bairro Copas Verdes. O suspeito foi encaminhado para a delegacia de polícia e logo após ao presídio estadual aqui de Erechim. O motivo para o mandato de prisão dele não foi divulgado pela Brigada Militar. Muito bem, agora nós vamos aos destaques do Bom Dia impresso e digital, hoje com a Tayane do Carmo. Já está aqui na nossa tela, então, a nossa capa de hoje fala em relação às vendas, né? Essa semana o comércio outros estabelecimentos começaram a operar aqui em Erechim, como salões de belezas e outros departamentos. Então, as coisas estão começando a andar, né, devagar. Então, o destaque da nossa capa é a semana decisiva para as vendas, né? O comércio ficou um pouquinho parado, então agora está retomando as suas vendas aos poucos e realmente é uma semana decisiva, né? Muitas pessoas não vão comprar ovos, outras vão. Então, tudo vai depender, né? Então, esse é o nosso destaque de hoje. Tem também, então, hoje já está acontecendo a 4ª etapa da vacinação contra a influenza aqui em Erechim. Hoje pela manhã já tem uma movimentação na cidade e logo mais a gente fala um pouquinho mais para vocês a respeito disso. Então aqui mais uns destaques, então na coluna do nosso jornalista, do Rodrigo Finardi, o destaque principal é em relação ao prefeito, né? Nos últimos dias muitos decretos alterados, muitas medidas acontecendo aqui na nossa cidade e, claro, todas essas decisões, né, vêm do prefeito, claro, com todos os órgãos. Então, ali, uma matéria ali bem interessante para você conferir, né, a respeito do que o prefeito fala, de como que está a situação. Logo mais ali, então, temos os destaques de geral. Então, na política, temos um novo secretário de Cultura, Esporte e Turismo aqui em Erechim, que é o Alan Festugato. Você vai poder conferir nessa matéria. Na política também o Ayub está questionando como é que está a situação das equipes aqui do Santa Terezinha, se elas estão preparadas para receber, caso venham a ocorrer casos de coronavírus aqui na região, como é que essas equipes estão, se elas estão preparadas, se elas estão se preparando, ele questiona isso também. Logo mais na página 4 você vai conferir alguns artigos dos nossos colunistas, né? Vários temas ali que o Denis está trazendo a respeito de personagens da Bíblia e suas personalidades. Também temos do Jaime, né? Que está questionando que tempos são estes, né? Que nós estamos vivendo, cabe ali uma reflexão para nós pensarmos, né? Toda essa pandemia, é sempre bom a gente parar também, se questionar, nos avaliar. Temos também ali o destaque da página 5, que é o que nós comentávamos antes a respeito da 4ª etapa de vacinação contra a influenza. Então, como eu falava antes, já está acontecendo aqui em Erechim, iniciou hoje a partir das 9 horas da manhã, é ali na Praça Jaime Lago, em frente ao Corpo de Bombeiros, já tem algumas filas, né? O pessoal já está se vacinando e mais especialmente para as pessoas de idade, né? Aquelas acima de 60 anos. Essas doses, a vacina, vai ser feita de acordo com a disponibilidade das vacinas. Erechim recebeu um pouco mais de 3.000 doses, então as pessoas vão estar sendo vacinadas de acordo com a quantidade. Então, se você ainda não foi, ou se você tem algum idoso em casa, corre vacinar. A vacina está sendo feita dentro dos carros, né? Por isso que é o termo ali, o chamado drive-thru. Então, se você não foi ainda, corre lá que ainda dá tempo.
Temos ali também mais destaques, pode passar, Marcos, na página 6, então, nós temos ali uma matéria a respeito da OAB. O presidente acabou adotando algumas medidas para ajudar os profissionais da área de advocacia, né? Os profissionais da área do direito. Então, ali tem uma matéria explicando quais são as medidas que ele adotou, que a OAB como um todo adotou para ajudar esses profissionais nesses tempos aí, né? Nós vemos muitas decisões de várias entidades, de vários órgãos, que começam a tomar decisões, né, em relação como é que vai ficar a situação a partir de agora, né? Que tudo parou e agora está voltando aos pouquinhos. Então, temos vários destaques aqui no jornal sobre isso também. E também na página 8, então, uma matéria bem legal da Amanda, com as aulas suspensas, então, os estudantes com um pouco mais de tempo, claro que muitos estão tendo aulas online, então, como é que eles estão fazendo essa preparação para o Enem, né, que já tem também data marcada. Então, a Feira do Peixe Vivo registra maior índice de vendas para uma terça-feira. Então, essa feira ela vai se estender até na sexta-feira de manhã, né? O horário tá bem prolongado, das 7, se eu não me engano, até às 7 da noite. Mas no nosso site tem toda a informação, você pode conferir, né? Está ocorrendo nessa Semana Santa aí, de Sexta-feira Santa, então as pessoas podem conferir lá também. E também depois nós vamos ter os destaques da região, notícias de Aratiba, de Cruzaltense, né, que segue com isolamento sem aulas. Então, assim, Machadinho também, obras lá em Machadinho, vários destaques da região, tudo que está acontecendo, tudo que os prefeitos estão fazendo nas cidades, você pode conferir ali também. Então, aí depois... mais destaques, nós vemos da segurança, que o Corpo de Bombeiros ainda segue recebendo as doações, né, de alimentos, se você quiser doar. Tem várias entidades aqui em Erechim, inclusive do Master, né, que estão arrecadando alimentos para doar para as pessoas de baixa vulnerabilidade social, tem muitas. Temos também alguns destaques, então, de segurança, como eu estava falando antes. A ação da polícia apreende cocaína, armas e munições aqui em Erechim. Outro destaque também para você, a polícia investiga caso de diamante encontrado em pátio de residência. Polícia investiga caso de diamante encontrado em pátio de residência. Então, é um caso que a polícia está investigando. Ontem nós demos essa notícia. Ali você confere um pouquinho mais a respeito desse caso também. E também depois ali na página 11, então, estudantes da área da saúde podem aderir à ação O Brasil Conta Comigo, mais um projeto ali do governo, né, que está sendo implementado, né, várias ações nesse sentido. Depois nós vamos ter os classificados do Bom Dia e no esporte, então, uma matéria bem legal da Caliandra, né, explicando como que os clubes agora estão fazendo, né, que eles também tiveram que parar, foi tudo cancelado, como é que eles estão fazendo para conseguir se manter, porque aí vem a crise, né, e tudo mais. Então ela fez ali tem uma entrevista, então, ali com o Adilson, o presidente do Ipiranga, e ele fala como é que ele solicita um pedido, né, da Confederação Brasileira de Futebol em relação a esses times, né? Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Vamos agora saber como fica o tempo no dia de hoje. Veja agora com a Clima Tempo. Nesta quarta-feira, uma massa de ar frio de origem polar vai predominar sobre a região sul do país. E não tem previsão de chuva em nenhuma área. Tem risco de geada na região serrana e do Planalto do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. No leste do Paraná, o sol vai aparecer entre muitas nuvens. E nas demais áreas da região, a previsão é de sol forte. O mar vai ficar muito agitado em todo o litoral da região e as ondas podem alcançar de 2,5 metros a 3 metros de altura. A mínima em Florianópolis é de 14 e máxima de 23 graus, em Curitiba mínima de 13 e máxima de 21 graus. Nos próximos dias, os maiores volumes de chuva vão se concentrar no norte e leste do Paraná e no leste do Rio Grande do Sul, onde os volumes não devem ultrapassar os 20 milímetros acumulados.
Nas demais áreas da região, tem pouca ou nenhuma chuva prevista nos próximos dias. Muito bem, agora está chegando o quadro Bom Dia Entrevista. No Bom Dia Entrevista desta quarta-feira, nós vamos rever a entrevista com o responsável aí da OAB, o presidente da OAB, subseção aqui de Erechim. Ele fez um apanhado das atividades agora nesse momento de paralisação devido à pandemia do coronavírus. Vamos rever esta entrevista. Olá, muito boa noite. Está no ar a partir de agora mais um programa Bom Dia Entrevista. No Bom Dia Entrevistas desta semana, devido à pandemia do combate ao coronavírus, nós estamos conversando com autoridades e representantes da nossa comunidade exatamente sobre esse tema via internet. Hoje, o nosso entrevistado é o presidente da subseção de Erechim da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, Leandro Pogorzelski, que está online conosco. Presidente, muito obrigado por o senhor nos receber. Boa noite. Boa noite, Leandro. É um prazer estar com vocês aqui, até para dividir informações que são de interesse público. Presidente, eu começo questionando o senhor referente a essa situação de pandemia, né? Muitos advogados aí, existiu uma questão de que alguns advogados estão sendo investigados aí por utilizarem laudos falsos nesse momento para liberar detentos dos presídios aqui brasileiros. Qual é a sua opinião sobre essa atuação desses profissionais? Pois é, Leandro, essa notícia eu digo que me entristece toda a classe da advocacia, mas realmente aconteceu esse fato noticiado a nível estadual e depois a nível nacional, em que dois advogados, e eu digo dois porque nós somos um universo no Rio Grande do Sul de mais de 100 mil advogados, em que dois advogados estavam se utilizando mesmo dessa possibilidade de buscar a prisão domiciliar para apenados do sistema penitenciário e, através disso, se valendo de documentos falsos, né? A instituição, ela não coaduna com esse tipo de coisa, até porque tem que preservar a população e, com isso, isso se faz através de uma advocacia forte e essas pessoas que, por vezes, se utilizam da sua profissão para fazer coisas inadequadas, elas têm que ser punidas, né? A instituição, no momento que ficou sabendo da notícia, tomou conhecimento dos fatos, de imediato já instaurou um procedimento administrativo disciplinar para a investigação e a apuração dos fatos e penalização. E, dado a gravidade dessa notícia, que é uma suposta prática, então, da apresentação de laudos médicos falsos para justificar esses pedidos de liberação de apenados, eles foram cautelarmente afastados, ou seja, suspensos da instituição. Não podem, a partir de agora, fazer qualquer ato de advocacia, eles são impedidos de advogar. E isso é uma preservação não só da instituição, da classe, mas também uma preservação do cidadão que ele se beneficia da atividade dos operadores de direito, principalmente dos advogados nessa situação aqui, e que conta com esses profissionais para que eles levem de maneira leal, de maneira justa, de maneira honesta as suas demandas e tenham esse reconhecimento do Poder Judiciário. Então, é uma atuação que nós fazemos sempre, né? Nós temos conselhos que atuam a nível local, na subseção, e em que fazem todo o levantamento, toda a investigação e é enviado para o Tribunal de Ética e o Conselho da Seccional para fins de julgamento, tá? Sempre se tem em conta que deve-se ter um processo, devido ao processo legal, que nós defendemos a todos, também defendemos aos advogados, mas em situações pontuais, dado a gravidade das denúncias, o afastamento, como é o caso, foi aplicado, um afastamento cautelar, né? Como falei inicialmente, é uma situação que ninguém quer passar e eu ressalto a vocês que nós somos 100 mil advogados, às vezes por conta de uma ou outra atuação, como acontece aqui, que são extrema minoria, acabam maculando a nossa atuação desses profissionais, por isso que a atuação tem que ser, a atuação do Conselho de Disciplina e Ética tem que ser forte, e foi o que aconteceu. Afastamos de imediato esses profissionais que não estavam respondendo de maneira adequada à sua atividade, e com isso seguimos a defesa da advocacia e a defesa da cidadania.
Presidente, eu queria que o senhor falasse agora um pouco sobre as atividades da subseção da OAB aqui de Erechim. O que está sendo realizado para auxiliar aí os advogados nesse período em que muitas atividades estão suspensas? Tu sabes, Leandro, que até foi veiculado agora há pouco que os escritórios da advocacia, por serem uma atividade essencial, está na Constituição, que o advogado é essencial para a prestação da justiça, estariam afastados daquele decreto de fechamento de prestação de serviços, né? Justamente por conta dessa atuação necessária em prol da cidadania, ou seja, em prol do cidadão. Mas a orientação dada pela própria OAB é que seja feita esse trabalho de maneira remota, né? Então, nós temos que possibilitar aos advogados que façam essa atuação dessa maneira. E nesse intervalo, nesse momento que nós estamos com essas dificuldades com relação à atuação, também tem, por consequência, dificuldades na questão da renda, então de obtenção de renda, né? Por conta disso que a prorrogação dos vencimentos da anuidade para o advogado foi a primeira medida tomada. Os vencimentos que aconteceriam agora em março, abril e maio foram prorrogados lá para o final do ano e, dependendo como é que vai a situação, essa medida ainda vai ser revista para ampliar outros meses, né? Essa foi uma das primeiras medidas. Outra coisa que foi aproveitado, já que o advogado estava sem o atendimento, por conta dessa própria orientação nossa de ficar em casa, cumprir o isolamento, trabalhar de casa, foi liberado o acesso gratuito aos cursos da ESA via EAD, ou seja, no seu computador pessoal vai ter acesso a todos os cursos produzidos no ano de 2019 de maneira gratuita. Muito mais do que os R$ 1.500, que seria mais ou menos o valor que custariam esses cursos aqui, a possibilidade de, nesse intervalo, o advogado ter o acesso a conteúdos de qualificação profissional, né? Também foi adotado agora, de maneira adiantada, a questão da campanha da vacinação contra a H1N1, né, que inicialmente teria um custo, seria cobrado valor de custo, mas devido a essa situação que nós relatamos, ela foi feita totalmente gratuita para os advogados, né? Então, de maneira imediata, as atuações que foram feitas em prol da advocacia foram essas, Leandro. Muito bem, presidente, o senhor falou exatamente dessa questão dos atos remotos aí, né, que está sendo incentivado para que os advogados possam se utilizar também, né? Na sua visão aí do direito, iniciativas como essa, da tecnologia, isso auxilia o profissional ou atrapalha a questão do advogado não estar presente em muitas questões que estão sendo resolvidas online agora? Tu sabes que a tecnologia está presente em todo o nosso dia a dia. A advocacia não é uma exceção. Nós temos várias esferas da justiça que são eletrônicas, o processo todo é eletrônico, e alguns atos, os que dependem de atendimento presencial, tipo audiências e perícias, essas são acompanhadas de maneira presencial. Então, nós já estamos em um momento de que a tecnologia faz parte do dia a dia e, por conta disso, nós já trabalhamos, peticionamos, a gente faz sustentações orais e até, às vezes, audiências de maneira remota. Mas há, sim, a necessidade de vários atos serem feitos de maneira presencial. A inquirição do réu, a inquirição de testemunhas, a inquirição das partes nos processos cíveis, esses obrigatoriamente têm que ter a participação do advogado e do juiz. Por vezes eles podem ser feitos de maneira eletrônica, por vezes não. Então, até pensando nessa situação e na preservação tanto do advogado quanto do jurisdicionado, ou seja, da população, foi atuado, a OAB teve atuação junto aos tribunais e também ao CNJ, buscando a suspensão dos atos presenciais. E assim como a suspensão dos prazos processuais, para que alguns cumprimentos de prazos necessitavam de uma busca junto a outros órgãos públicos, ou seja, de um deslocamento, de uma interação social que não convinha com o isolamento social que está sendo pregado agora para prevenir justamente essa questão da não contaminação, né, pelo coronavírus. Então, essa questão aqui do processo eletrônico e de todos os meios eletrônicos de atuação é um processo que nós estamos, já desde o ano de 2018, fazendo treinamento para toda a advocacia,
porque é o caminho. Daqui a pouco nós vamos ter ele totalmente eletrônico, não vai ter mais processo físico, e as ações que dependem da presença da parte do magistrado, do Ministério Público ou do advogado, essas sim estão suspensas por conta não só da atuação da OAB, mas também por conta da atuação da OAB junto ao CNJ, aos tribunais, estão suspensas até o final de abril. Não há um prejuízo, então, para, pelo menos não diretamente para o jurisdicionado ou para a advocacia, por conta dessa pandemia, né? Nós temos esse cuidado para que os fóruns e tanto também instituições como o INSS, uma autarquia que também recebe muito fluxo de pessoas, que eles fiquem esvaziados justamente para evitar essa contaminação. Em função disso, a atuação em casa, a atuação no home office, né, é o que é recomendado pela instituição e é o que vem sendo feito na medida do possível em casos que são possíveis, que são viáveis, né, de se atuar, e deixando para que faça o atendimento presencial quando realmente for indispensável, né, inevitável que seja feito nesse formato. Presidente, existe um ponto aí de informação que afeta o cidadão diretamente, que foi a atuação perante a Superintendência do Banco do Brasil e da CEF para o pagamento dos alvarás durante este período de restrição de funcionamento e não atendimento presencial. Qual é a sua opinião aí sobre esse assunto? Realmente nós vivenciamos essa situação na primeira semana depois do decreto de isolamento social. Nós temos o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal como bancos que recebem os depósitos judiciais nas ações previdenciárias, nas ações trabalhistas, e que por uma metodologia do próprio banco, um protocolo interno, eles têm esses valores, quando que são destinados à parte, à população, ao seu interessado, eles devem ser sacados de maneira presencial, pelo menos era o que vinha acontecendo até aqui. O que contraria outra determinação do Banco Central de que os atendimentos presenciais seriam limitados a apenas a alguns casos de social, ou seja, o alvará nessa primeira semana não estava sendo pago, né? E como é uma verba, que eu falei para vocês inicialmente, que era trabalhista e também previdenciária, basicamente era verba alimentar, ou seja, tu precisas daquele valor para a manutenção do seu dia a dia, para o seu sustento próprio. Então, essa situação junto a esses dois bancos foi resolvida apenas depois que foi feita uma intervenção junto à superintendência para que mitigasse essa forma de liberação do alvará, exigindo a presença do beneficiário, ou seja, do próprio interessado, do próprio dono do direito, do valor, lá na instituição bancária. A partir desse momento, então, uma semana depois, nós conseguimos, na verdade, poucos dias depois, o Banco do Brasil já teve uma alteração no protocolo, recebendo essas alvarás através de determinação já para pagamento em conta, então o advogado já não precisa estar acompanhando o beneficiário não precisa ir até a instituição bancária para receber o seu valor. E mais tarde a Caixa também aderiu a esse mesmo sistema aqui. Então, houve uma atuação realmente nesse ponto direto para o cidadão, que é o beneficiário final nesses valores, porque esse valor é dele, né? Então, a atuação do advogado, na verdade, é para chegar a esse ponto de liberação desses valores que são de cunho alimentar, de cunho de necessidade básica, né? Então, essa realmente houve uma atuação muito forte, justamente pela necessidade desses valores para cada uma das pessoas envolvidas nos processos judiciais. Muito bem. Presidente, eu queria que o senhor falasse um pouco de uma campanha que está sendo realizada aqui em Erechim por várias entidades e qual a subseção aqui de Erechim da OAB é participante, que está buscando arrecadar fundos para a compra de respiradores e também outros materiais aí que serão entregues aos órgãos de saúde, principalmente ao Hospital Santa Terezinha aqui de Erechim, no combate a essa pandemia do coronavírus. Como é que o senhor vê a importância de iniciativas como essa? Muito importante essa tua colocação, porque nós temos mesmo várias iniciativas de vários órgãos buscando respaldar aquela população que está em estado de necessidade.
né? Pensando nisso, logo no início da pandemia, quando houve foi ventilada a possibilidade de se fazer o fechamento do comércio, foi ventilada a possibilidade de fazer o isolamento social, várias entidades aqui do município que já estavam em comunicação e mantendo contato há um bom tempo, pensando sempre no melhor para o município, né, melhor para Erechim e futuramente até para a própria região, que está vinculada ao nosso município polo aqui, de fazer atuações voltadas, então, nesse momento, para a área de saúde, porque havia uma previsão de uma necessidade grande de respiradores, caso o isolamento social não desse certo, né? E com base nisso, então, houve a campanha a favor de Erechim contra o coronavírus, organizado por toda essa sociedade, que basicamente ela busca arrecadar fundos, justamente como falou, para a compra de respiradores e também para a compra de equipamentos de proteção individual para os profissionais da saúde que atuam nesse hospital, nesses hospitais, no caso, que é destinado principalmente para o Santa Terezinha, mas também para o Hospital de Caridade, que também tem leitos de UTI e que podem ser utilizados pelo SUS, né, no caso de necessidade. Essa campanha aqui pode participar qualquer pessoa, né, a população pode participar com qualquer valor que gostaria de doar. Ele está sendo administrado pela ACIE, né, que é a detentora dos direitos sobre aquela conta específica, e é feito um pagamento junto a essa conta no Banrisul Depósito. Adianto para vocês com muita felicidade de que já tem mais de 250 mil reais arrecadados nesses fundos em 2 semanas. Esses valores que eu passei para vocês são da semana passada apenas, né? E com isso realmente vai dar para atender a necessidade de comprar esses respiradores, que vão ampliar a capacidade dos nossos leitos de unidade intensiva, e vão também possibilitar que os profissionais da saúde, que hoje estão na vanguarda, estão na frente de toda essa batalha aqui, tenham consigo os equipamentos de proteção individual que são necessários para a sua preservação também, né? Aproveito também o momento para deixar um grande abraço a todos esses profissionais e dizer que estamos felizes que tem pessoas como eles se dedicando em prol dos outros, mesmo colocando a sua própria vida ou a sua própria saúde em risco, né? Muito bem. Presidente, nós estamos chegando ao fim dessa entrevista. Eu quero agradecer muito a sua disponibilidade por ter conversado conosco aí, falando desses assuntos tão importantes. O Grupo Bom Dia de Comunicação deixa sempre abertos os seus canais aí para que a OAB, a subseção aqui de Erechim, possa estar falando à comunidade. Muito obrigado por essa entrevista. Obrigado, Leandro. Agradecemos também ao Grupo Bom Dia. A gente sabe da seriedade com que tratam as notícias, com que levam as informações para a população e colocamos sempre à disposição para o que for possível auxiliar. Muito obrigado. Muito bem, meu amigo, muito bem, meu amigo. O programa de hoje está ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência. Amanhã, quinta-feira, nós estamos de volta com mais notícias. Você pode rever esses e outros programas da TV Bom Dia no nosso site. Basta acessar www.tvbomdia.com. Tudo de bom para você. Obrigado pela sua audiência. Um beijo no seu coração. A gente se encontra por aí. Tchau, tchau.